Meus amigos, Hugo Mota arregou bonito, sentiu a pressão das ruas e já começou a tentar mudar a sua rota. Primeiro, ele tentou transparecer segurança, confiança, normalidade. Diz que quando pautou a PEC da impunidade, o PL da anistia, sabia que a pressão vinha toda sobre ele, mas mesmo assim ele teve coragem e foi lá e pautou. Agora tá dizendo que fez tudo isso só para se livrar dessas pautas tóxicas e realmente pautar no Congresso, na Câmara, o que realmente importa para a população brasileira. Só que esse discursinho dele não engana mais ninguém, minha gente. Ontem mesmo ele ainda insistiu em defender a PEC da bandidagem. Ele disse que essa PEC ela não iria simplesmente defender crimes pesados cometidos pelos congressistas, pelos deputados, não. Era somente para crimes de opinião, porque segundo ele, o STF estava cerceando o direito de opinião dos deputados. Que obviamente é uma grande mentira, minha gente. A PEC lá é para defender, é para proteger os deputados de quase todos os crimes. Aí sabe o que ele disse? Ele disse que esses crimes muito graves, a cobrança da população nas redes e nas ruas iria intimidar o Congresso para o Congresso simplesmente não proteger. Ou seja, querendo arranjar um jeitinho de tampar o sol com a peneira. A verdade, meus amigos, é que o Hugo Mota ele tem muito rabo preso e ele agiu de maneira ativa e proativa, pressionando e ameaçando os deputados a votarem a favor dessa PEC. São relatos de deputados ditos em reservado que ele ligou, que o Arthur Lira ligou, que o Amaro Nascimento ligou, ou seja, tanto o Lira quanto o Amaro Nascimento também estão com o rabo preso. Muito são investigados, tem problemas com a justiça, ameaçou tirar emendas, ameaçou tirar cargos de comissão, ameaçou isolar o deputado, ou seja, tentaram legislar em causa própria, porque são pessoas, são políticos que têm o rabo preso, que têm medo da justiça, que têm medo das investigações da PF, que agora sim é uma PF que investiga de maneira autônoma. Não é aquela PF do governo Bolsonaro que ele dizia que acabou com a corrupção. Acabou com a corrupção porque ele mandou não investigar mais ninguém, só isso. Ele sentiu tanto, mas sentiu tanto que hoje ele simplesmente barrou a indicação do Eduardo Bolsonaro como líder da minoria, para que ele, supostamente, através dessa ginástica do regimento da Câmara feito pelos bolsonaristas, porque exigir a inteligência desse povo é exigir demais, achariam que ele iria poder continuar a exercer o cargo poder começar a exercer o cargo de líder da minoria trabalhando à distância. Detalhe importante, tá? O PGR ontem, quando denunciou o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, enviou um comunicado para o Hugo Mota, alertando o Hugo Mota sobre as gravidades dos crimes que o Eduardo Bolsonaro está cometendo contra o Brasil. E diga, se o Hugo Mota tremeu ou não tremeu na base depois disso? Até porque o Hugo Mota já tinha se comprometido com o Sóstenes Cavalcante, com os bolsonaristas, de aprovar o nome do Eduardo Bolsonaro. O relator da PEC da blindagem no Senado, o senador Alessandro Vieira, deu uma cutucada no Hugo Mota e disse que é uma proposta destinada a proteger quem comete crime. Disse que é literalmente uma PEC que protege bandido e que ela não tem abrigo lá no Senado. Disse ainda também que essa narrativa do Hugo Mota que era apenas para proteger contra os crimes de liberdade de expressão não tem embasamento, é mentira. Quando ele foi questionado pelo jornalista da Globo por que essa PEC da blindagem teve a brilhante ideia de incluir presidentes de partidos a terem essa proteção, ele respondeu de maneira bem simples e direta: é medo de cadeia. Quais são desses líderes de partido hoje do Centrão que está com medo de cadeia? Ciro Nogueira, do PP, Partido da Propina, e o Antônio Rueda, do União Brasil. Inclusive, meus amigos, os trajetos de jatos investigados pela Polícia Federal, que são utilizados por integrantes do PCC, do setor de transporte de combustível, coincidem com os mesmos trajetos e compromissos do presidente do União Brasil, Antônio Rueda. Ou seja, os jatos da empresa que trabalha para o PCC e que dizem, segundo testemunhas, pertencem ao Antônio Rueda, também supostamente teriam transportado o Antônio Rueda para viagens internacionais caríssimas. Esses jatos supostamente teriam levado o Rueda para viagens para Lisboa e Nova York. Levaram ele também, supostamente, para comemorar o aniversário luxuoso dele na Grécia, onde contou com a presença do chão de avião,
de DJ, contou com a presença de empresário, amigo do Ciro Nogueira, aquele empresário do jogo do Tigrinho, e que levou ele também para Estocolmo, num evento sobre a Amazônia. Já viu o Centrão preocupado com a Amazônia? Já o Paulinho da Força, um verdadeiro traíra do governo Lula, que até o dia desse estava apoiando o governo Lula e depois saiu contando mentiras sobre a gestão atual do Lula, ele se reuniu com o Hugo Mota no domingo para debater a questão da anistia. Ele, juntamente com Aécio Neves e com Michel Temer, estão tentando ganhar relevância com essa pauta, meus amigos. Estão tentando sair das tumbas que eles foram enterrados para tentar ganhar algum capital político prevendo as eleições do ano que vem. Mas não ganharão, porque não ganharão nem da esquerda, muito menos da extrema direita. O cara ainda teve a capacidade de dizer que quem não queria reduzir nenhuma pena dos golpistas, nada de anistia, era da extrema esquerda. Já o Sóstenes Cavalcante disse que vai convidar, que quer levar o Paulinho da Força, ele, o relator da PL da anistia, para visitar 2 familiares dos presos pelo 8 de janeiro, para tentar sensibilizar. Tá apelando porque sabe que depois das manifestações do domingo, a PL da anistia foi enterrada juntamente com a PEC da impunidade. E esses atos que ocorreram em várias capitais do Brasil, que levou muita gente às ruas, movimento que fazia muito tempo que a esquerda não conseguia levar tanta gente para a rua, deixou eles, o Centrão, os bolsonaristas, surpreendidos e preocupados. Preocupados porque queimaram o filme deles, terem votado em peso pela PEC da bandidagem, pela PL da anistia, tendo em vista que ano que vem, tá bem aí, e ano que vem tem eleição. Os bolsonaristas estão divididos entre aqueles que vão continuar apoiando a PEC da bandidagem e os que já estão mudando de posição. Estão frustrados porque ter juntado uma manifestação contra a PEC da bandidagem e contra a anistia só desfavoreceu eles, porque se não tivessem colocado a PEC da bandidagem agora, certamente as pessoas não teriam ido para as ruas manifestar-se contra a anistia. Perceberam que a maior parte da população é contra a anistia e ainda estão frustrados porque deram ao governo Lula o lema de ser combatente da corrupção. Lema esse que foi um dos motivos que elegeu boa parte desses bolsonaristas. O fato é que as manifestações da esquerda no domingo superaram, tanto nas ruas quanto nas redes sociais, nas ruas em número de pessoas e nas redes sociais em número de interações, as últimas manifestações bolsonaristas do 7 de setembro. O ministro Gilmar Mendes se manifestou sobre esses atos do domingo e disse que esses movimentos representam a força do povo brasileiro em defesa da democracia. E o presidente Lula, que celebrou esses atos, que mandou um recado para o Congresso de que o povo é contra a impunidade, contra a anistia, ainda elogiou todos os artistas que participaram, que deram a sua cara, gastaram dos seus próprios recursos para irem lutarem nas ruas em defesa da nossa democracia. Disse que esses artistas, assim como eles fizeram durante a ditadura, foram às ruas lutar por democracia, repetiram esse mesmo ato, esse mesmo gesto honroso de sair hoje em defesa da nossa democracia, da nossa soberania. Meus amigos, ventos favoráveis estão ao nosso favor. E estão ao nosso favor porque nós temos o melhor argumento de todos. Nós temos a verdade do nosso lado. E estamos do lado certo da história. Enquanto isso, nosso Hugo Mota tá aí, cansado, triste, pensativo e com medo, comprovando que ele é um verdadeiro fracasso como líder.